Então, estamos gravando. Sejam super, super bem-vindos, bem-vindas a essa aula. Estou muito feliz de compartilhar sobre esse assunto, sobre regulação emocional. Chamei de regulação emocional na pedagogia vocal, porque a gente vai pensar justamente nesse nosso campo aqui de profissionais da voz, de professores de canto, de quem lida com outras pessoas, com a expressão cantada, e de voz de outras pessoas. É uma alegria estar com pessoas queridas que eu admiro o trabalho, que somos parceiras, parceiros em determinadas coisas e práticas e pensamentos e levantes, né, na pedagogia vocal e também com relação à voz. Tem gente que eu conheço de longa data, tem gente que eu estou conhecendo agora, então sejam super bem-vindos, bem-vindas. Eu vou me apresentar depois, daqui a pouquinho, e pedindo já explicando um pouquinho, eu tive um problema na internet aqui, mas agora tudo se resolveu e a gente segue. É, Então, quando eu comecei a fazer esses estudos, já vamos introduzindo, né, a esse assunto. Quando eu comecei a fazer esses estudos mais seriamente há 3 anos atrás, eu lia e fazia as minhas conexões e falava, mas isso a gente tem que falar junto, isso a gente tem que compartilhar, isso a gente vai ter que conversar. Esse anseio de conversar com mais gente, e, claro, depois aprofundar, né, criar esse corpo teórico, prático também na comunidade brasileira, né, de professores de canto e profissionais da voz. Já vou contar um pouquinho onde eu tô, de onde eu falo nesse momento, mas é uma alegria, então, estar aqui com vocês. Então, eu sou a Nani Barbosa, para quem está me conhecendo agora, fui instrumentista por um tempo, sou cantora há cerca de 20 anos já, professora de canto, tenho formação, já já eu conto mais em detalhes, e tenho formação em musicoterapia, me formei a minha primeira graduação em musicoterapia. Eu sou também compositora, trabalho com processos criativos e improvisação, também é uma pesquisa minha, improvisação individual e coletiva. Depois eu vou explicar com mais detalhes, porque cruza aqui esse nosso assunto de hoje, essa inquietação, busca, enfim. E mais, dando essas boas-vindas, eu quero hoje, nesse momento, agora nesse primeiro momento, convidar vocês para uma prática, então, de autopercepção, de perceber o corpo, a respiração, como tá. Vamos fazer isso juntos, juntas. E é uma prática que convida já a regulação. A gente vai falar o que que é regulação emocional daqui a pouco. Também quero ouvir de vocês, a gente vai ter esse espaço, né? Mas vamos começar com uma prática, então. Então, um convite, vamos fazer juntos, porque eu também vou precisar vou estar adentrando nesse campo com vocês agora, então a gente vai falar muito desse campo, dessa corregulação que acontece também entre nós. Então, o convite, a gente vai perceber como está sentado, sentada agora. Eu vou abrir aqui para ver vocês, para escutar vocês. E a gente vai perceber como está a pressão do corpo na cadeira, como é que está a temperatura do corpo. Aqui eu sinto, só para comentar, porque a gente vai trazendo essas sensações para a consciência. Eu sinto um calor, eu até suei agora há pouco, apesar de estar muito frio aqui onde eu moro, já já conto. Agora que eu estou assentando, então como que eu estou sentindo os pés no chão? Como está a respiração? E aí o convite a se perceber, se quiser acionar uma respiração determinada, mais profunda ou não nesse momento. Eu estou convidando meu corpo a acalmar também nesse momento. Você vê que minha voz já vai modificando, né? De como eu cheguei. Então a gente vai percebendo tudo isso. Como está a temperatura na sala? Na sala, no quarto onde vocês estão. Então, o primeiro passo de percepção desse ambiente, da gente mesmo, da gente mesma. E aí perceber perguntas um pouco mais profundas, assim, um pouco mais adentrando, né? Nesse momento, eu me sinto como?
ansiosa, ansioso, tranquilo, tranquila, com fome, saciado, saciada, com sede, saciado, saciada. Se alguém quiser compartilhar no chat, pode, uma palavra ou outra. Se alguém quiser só se auto-perceber, tá tudo bem também. E aí, uma pergunta. Nesse momento, eu me sinto bem? Me sinto seguro, segura? Me sinto ansiosa, ansiosa? Não tem resposta certa e errada, não tem. Essas perguntas estão aqui para a gente só se perceber. Existe algum. Me sinto confortável de forma geral nessa posição, sentado, sentada? Tem ou tem algum desconforto? Calor demais? Uhum. Fome, calor, com sono, ansiosa, com fome. Quem tá com fome, eu já vou dar esse tempinho. Vocês vão me escutando, pega uma bolachinha, pega uma coisa. Porque a gente vai precisar nutrir o corpo também nesse momento, tá? Com fome. Agradeço por vocês estarem aqui nessa hora do dia. Eu sei que é horário de almoço. Agradeço também. E vê se não tem uma bolachinha, uma barra de cereal, uma fruta. Podem buscar, a gente vai estar. Vou dar esse tempinho. Estado de presença, que bacana. Legal. Então, antes de ir lá pegar a comida, a barra, alguma coisa, quem está com fome, eu vou convidar. Então, o que que é a gente fazer um exercício e está sentindo fome, está com calor, está desconfortável? Isso tudo a gente vai trazendo para o nosso balaio, tá? Isso é importante e isso faz parte da nossa percepção e de tudo que a gente vai falar aqui hoje, né? Feliz de encontrar você, almocei antes. Que bom, feliz também. Tá demais o calor, eu sei, gente, estou sabendo. E podem abanar um pouquinho. E agora um convite para uma prática de respiração muito simples. A gente vai, quem quiser fechar os olhos, a gente vai imaginar que está respirando uma flor muito cheirosa. Esse ar é bem-vindo, essa fragrância, ela é gostosa, ela pode inebriar. A gente vai usar o poder da imaginação e perceber o que acontece com o corpo, né? Respirei essa fragrância, esse perfume bem gostoso. Até onde pode chegar? Vamos imaginar, chega na nuca, são aquela coisa da imaginação mesmo, né? Aqui na nossa fisiologia. Chega até onde essa fragrância? No fundo do nariz. E eu solto o ar. Soltei pela boca. Respirei de novo esse ar, esse perfume bem gostoso. Ele é bem-vindo, o corpo se abre, será? Para esse ar? Quero que a gente vá percebendo o que que acontece. Foi fundo e soltei. E a gente pode só sonorizar a saída. Eu liguei meu som original aqui para vocês me ouvirem, para a gente ter essa troca aqui de sons. Respirei de novo esse perfume gostoso e soltei. E a partir dessa respiração, vou fazer o convite. Vou até tirar o som original para não ficar, porque eu sei que tem um ruidinho. Um convite, então, agora, para a gente pegar a mão direita e apalpar o braço esquerdo. Apalpar um pouco o braço esquerdo. E a gente vai olhar para esse braço esquerdo e pensar: esse braço é meu, ele me pertence. Oi, oi, braço. Sentir um pouquinho. Essa mão pode passar para o peito. Aí, junta com as duas mãos, eu desço na região
do abdômen, do diafragma. Posso passar aqui pelo pescoço e pensar: esse é meu corpo. Oi, corpo. É tão simples, né? Mas como é que você tá, corpo, hoje? O que você já fez? Esse calor que eu tô sentindo, como é que meu corpo reage? Quais são as minhas necessidades diante desse calor ou diante de onde você está? A mão esquerda vai para o braço direito e a gente apalpa, apalpa, apalpa. E esse braço me pertence, ele é meu, é da minha história. Ele conta também uma história, já vivenciou muitas coisas, esse braço direito. Aí a gente vai apalpar a perna, joelhos, panturrilha, pés. Opa, o pé, né? Quanta história tem esse pé? Como que ele sente hoje? Pernas. E olha para a perna, olha para o pé, o joelho, para a coxa, a região pélvica. Oi, perna, né? Oi, pé. Você me pertence. Estou com você. A outra perna também, o outro pé. Oi, pé, o que você me conta? O que você me conta? Né? Essa conversa com o corpo. Esse meu corpo, que eu estou aqui com ele nesse momento, estou aqui com você, corpo. O que que você me disse? O que que você me conta? O que você quer, para onde você quer ir hoje? E como você vai ficar diante de tantas coisas que a gente vai é, conversar hoje aqui, né? Boa tarde para quem está chegando. Tudo bem? Uma palavra dessa pequena prática, quem quiser colocar no chat. Se foi confortável, não tem resposta certa e errada. Viva, vou conversando porque a gente está montando esse campo aqui, né? Vou contando aqui o que vai aparecendo no chat. Relaxante, conexão, percepção, calmaria, conectada, conforto, lembrando, bonito, lembrando, pouco, foco, desculpa, foco, então, legal. A gente está chamando o corpo a acordar, a gente, nesse toque, a gente não vai entrar em detalhes exatamente hoje sobre isso, mas a gente está também entrando em contato com a fáscia, que é essa grande conexão neuronal do corpo todo, essa camada que está entre os nossos músculos. A gente não vai entrar nisso exatamente hoje, mas para dizer, a gente está tanto acionando, né, é, conexões em todo o corpo, acalmando o sistema nervoso autônomo, a gente vai falar dele, e a gente está trazendo um campo de conexão com respiração, que vai também trazer uma soltura, né, uma conexão cerebral entre os hemisférios. E se a gente fosse dizer que esse estado também é um estado que ajuda a gente a estar mais aberta para o contato com a música, para o contato com uma plateia, para o contato com um aprendizado novo, né? Mais do que quando a gente está em outros estados. A gente vai falar disso, né? Então, a gente pode aproveitar nesse momento essa pequena prática para poder se conectar, né? Só mais uma prática, porque eu acho que dessas práticas a gente vai conversar depois na teoria, né? Uma outra vivência. Eu queria que a gente pudesse pensar, então, fechar os olhos, quem precisar. Eu sei que teve férias de verão, quem fez, quem não fez, né? Quem conseguiu parar um pouquinho. E às vezes você pode ter passado, visto um lugar bem lindo, gostoso, ou não, mas que ficou na memória, algum lugar bonito, gostoso, perto da natureza, perto da água, para quem gosta. Então a gente vai trazer à memória essa paisagem, esse lugar,
Pode ser um lugar, podem ser pessoas, pode ser uma pessoa. Um lugar onde você sinta que é bem-vindo, que você se sinta à vontade, feliz. Então, imagine esse lugar ou esse grupo de pessoas especial que você tem. Pode ser que tenha na memória, ou você pode construir na sua imagem, no seu imaginário. E percebe como está o corpo. Percebe como fica a respiração. Imaginando esse lugar, esse espaço. Como fica a respiração? Como ficam os ombros? Como é que fica a região laríngea? Como é que fica o maxilar? Para quem gosta de sol, o sol batendo, o vento chegando, as pessoas em torno. Como é que fica a sua disposição e a sua energia? Percebe? A gente vai mudar o cenário imaginativo e vai para um lugar agora que você percebe que não é bem-vindo, bem-vinda. Algum lugar. Algum lugar que você não gosta. Pode ser, não gosto de ir no mercado, não gosto de ir no banco, não gosto daquele ambiente, não gosto daquele grupo de pessoas. Não tem certo e errado, não vamos entrar em nenhum moralismo. É só a reação que para um lugar que para você acha que não é para você, que você não é bem-vindo, que você pode estar até em perigo ou sendo julgado, julgada. É estranho esse lugar. Pode ser o trabalho, pode ser. Percebe como está a respiração, o que acontece rapidamente com a respiração. Rapidamente, como é que está a sua laringe? Fechada, estreita, aberta? Como é que ela fica? Como é que fica a sua disposição de movimento, de se movimentar? Como é que fica as articulações? Se você tiver aqui, movimentar mais a boca, o pescoço, todo o corpo, como é que fica? Ok, percebemos? Não vamos ficar muito aí? Volta para aquele primeiro lugar agora. Volta para aquele primeiro. Ou se quiser imaginar outro. Você saiu daquele e foi para um outro lugar. Um sol, vento. Percebe a respiração e a gente vai aproveitar agora para movimentar um pouquinho do pescoço, um pouquinho do corpo, das articulações. E a gente vai falar para o corpo: agora tá tudo bem. A gente pode pôr a mão aqui no peito, respira um pouquinho. Você tá com você. A gente está acalmando o sistema nervoso. Está usando de alguns recursos para isso. E lembra daquela flor que a gente pode respirar e solta o ar. Pode pensar, agora eu posso respirar, agora eu estou segura, seguro, eu posso deixar o ar entrar e eu posso soltar esse ar. Uma palavra que eu gosto, a gente nem vai falar, entrar muito nesse assunto especificamente, mas uma palavra que eu gosto quando a gente respira é pensar, eu estou me nutrindo, eu posso deixar o ar entrar para me nutrir, e eu posso despender, soltar, gastar, soltar esse ar também, trocar. Tudo bem? Já deu vontade de crescer e respirar, que legal. Muda muito o estado, né? Muda muito o estado. E é isso que a gente vai falar. Agora, numa parte mais teórica. Quero saber como vocês estão, se está todo mundo bem, para a gente adentrar num campo aqui agora da teoria. Se quiser escrever no chat, é muito legal a gente ir trocando. Como é que foi essa experiência? Só me digam se sentiu uma mudança de estado, sentiu uma diferença entre os dois estados. Uhum. Vendo vocês assim, então tá bom. Deixa eu trocar aqui só para a gente, na gravação, ter aqui. Muito interessante sentir a diferença assim, muito gostoso. Bastante diferença, muita tensão no corpo num lugar ruim, total mudança.
Senti sim. Uhum. Muita diferença. Uhum. É. E daí, quando a gente toma atenção para isso, percebe, caramba, isso muda tudo. Isso muda tudo, né? E como a gente pode saber o que vai, por que que isso aconteceu, a gente vai estudar agora, o que que aconteceu em nós e quais são depois, a gente vai mais para o encaminhamento final, a gente vai perceber quais recursos que a gente pode acessar num primeiro momento, depois dá para aprofundar isso, né? É, diferente o lugar bonito e o desagradável. Poder voltar para o belo foi maravilhoso. Foi maravilhoso. É muito legal que a mudança no corpo vem por um convite de metáforas. A gente é, funciona de forma simbólica também, né? O ser humano. E a gente, principalmente passando ali depois do lugar da criança de 5, onde a imaginação é aquele campo fértil, né? Então, de 5 para frente, 5, 6 anos para frente, até a vida adulta, somos seres onde a imagem, os símbolos significam muito e afetam completamente os nossos estados emocionais e de abertura para a comunicação. Você vê, laringe fecha, maxilar, né, tranca, a respiração fica curta. Na metáfora e também quando a gente está em ambientes. Só que quando a gente está de cara em alguns ambientes, a gente muitas vezes não consegue se dar conta. Então a gente vai trabalhando isso, né? A ideia é como as aulas, né? Os ambientes de canto podem ser esse lugar que oferece esse suporte, esse acolhimento, esse lugar onde a gente voltou nesse final da prática, né? Como a gente pode fazer isso acontecer de forma consciente. Estar presente faz toda a diferença. Seu time de voz também ajuda muito, porque eu estou me trabalhando nesse momento a mesma prática de vocês. E porque senão não é sempre assim. É facinho chegar numa ansiedade. De novo, a gente vai em busca daquilo que a gente precisa, né? Então, todo esse estudo aqui também foi um percurso meu, já vou contar. Então, deixa eu só ver aqui. Legal. Acho que eu posso começar a compartilhar, então, um- uma coisinha para a gente pensar. Juntos e juntas. Deixa eu só abrir, vamos ver se vai funcionar. Acho que vai sim. Vou compartilhar só um minutinho. Uhum. Ok. Share. Uhum. Deixa eu ver aqui como que vai aparecer para dar certinho. Ok. Ok. Então, só me digam se vocês estão vendo. Estão vendo por aí? Então, essa introdução. Vamos lá. Qualquer dúvida, me digam. Podem abrir até o microfone. Eu vou tentar ver todos vocês aqui, mas como eu estou compartilhando, pode ser que eu perca alguma coisa, tá? Então, podem abrir o microfone para perguntar no meio, ou a mãozinha, eu posso tentar ver, mas vou pedir para abrir o microfone durante, se tiver alguma dúvida no correr da história aqui. Deixa eu só ver mais uma mensagem. Beleza, vocês estavam bem. Legal, voltando. Então, o assunto de hoje, a gente vai focar, né? É o sistema nervoso. A gente trabalhou, a gente acessou o sistema nervoso de duas formas diferentes nesse primeiro momento. Então, é um ponto central, já é uma introdução bem já central desse tema que eu tenho chamado, né? Que há pouco tempo é uma coisa nova que eu tenho proposto mesmo, que é esse tema da regulação emocional dentro da pedagogia vocal. Deixa eu ver aqui. Uhum. Então, o que que seria essa regulação emocional na pedagogia vocal? São esses dois campos de conhecimento que eu proponho para a gente juntar, pensar junto aqui, que é de um lado, então, tá, a gente tem a biomecânica, a ciência da voz, né, que tem evoluído, que a gente tem descoberto tantas coisas, a gente está se atualizando sempre. A pedagogia vocal, que é esse campo que inclui também a educação, esse campo que inclui a escuta, a pedagogia, o campo do aprendizado, né, que também é tão importante.
Emoção e performance, onde que tanto a emoção ela vai, ela vai ter um papel de ajudar ou não, né, na performance, no sentido, me sinto preparado, não me sinto preparada para uma performance, me sinto ansiosa ou não ansiosa para a performance, tem esse aspecto, mas também tem o aspecto da emoção que nos atravessa pelo próprio conteúdo musical, próprio conteúdo da letra, e se eu consigo atravessar, tomar consciência, me conhecer mais nas minhas emoções, ao performar, a gente também ganha, né? A gente também ganha espaço de presença, de, de interação com a música, né? E com o público também. Então, esses dois aspectos com relação à emoção e performance, e também esse lugar do bem-estar do cantor, né? O trabalho com a ansiedade, o trabalho com a saúde de forma geral, de uma forma mais integrativa, pensar a saúde. Esse de um lado. Do outro lado, um estudo que eu tenho feito por volta de 4, 3 anos, que é o estudo sobre regulação emocional, o estudo sobre o trauma, e é isso que a gente vai compartilhar hoje. O processamento das emoções no corpo e como se dá essa psicodinâmica, né? Quando, quando entram em estados de ansiedade, quando entram em estados onde o sistema nervoso fica nesses estados diferentes, né? A gente vai falar sobre isso. Então, a junção desses dois campos tem chamado essa regulação emocional na pedagogia vocal. E por que então estudar regulação emocional na pedagogia vocal? Essa é uma pergunta que quando eu comecei a estudar eu pensei, nossa, isso muda tudo. Então, quero compartilhar um pouquinho esses pensamentos, aberta também a gente depois trocar, né, sobre isso. Quem quiser falar, pode falar também. Bom, primeiro, que a gente sabe, né, depois eu vou mostrar um pouquinho dos meus estudos, mas a gente sabe que emoções e estados mentais impactam diretamente em habilidades de aprendizado e performance, né? Isso a gente percebe na prática de alguma forma e como lidar com isso, né? As emoções afetam diretamente o corpo e a voz, como a gente acabou de ver nessa prática, né? As emoções estão ligadas a um sistema límbico, né, no cérebro. Então, aqui vem uma parte mais cabeçuda, tá? Então, quem quiser pegar um lanchinho, tomar aquela água, a gente vai precisar ter esse fôlego, essa energia para a gente ir junto e acompanhando aqui, tá bom? E esse sistema límbico, então, no cérebro, ele vai ter conexão com memória, né? Vai afetar o comportamento e vai trazer essas reações físico-emocionais, como a gente acabou de ver na prática, né? E muitas dessas reações acionam o nosso cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro mais primitivo, que vai responder no mecanismo de vida-sobrevivência. Então, a gente não tem muito controle. Ao mesmo tempo, a gente não consegue só, bem pela metáfora, isso que a gente acabou de fazer, mas você vê que não ficou só nesse campo do pensamento. Vai para o corpo. É impossível pensar em emoções sem senti-las no corpo. Não existe emoção que não seja corporificada. Não existe. Então, às vezes a gente vai pensar nesse estudo cérebro, as emoções, e pode ser que no nosso próprio imaginário tá bom, tá aqui, né? Mas não existe emoção que não seja corporificada, que não tenha todas essas dimensões que a gente acabou de experimentar. Alegria, tristeza, susto, maravilhamento, qualquer tipo de, né, desprezo. O que o desprezo traz para a gente como sensação? O que a raiva traz para a gente como sensação de corpo, como ativamento de um diafragma, de uma região pélvica, ou não? Vai explodir aqui, né? Um pesar. O que acontece com o pesar? O que acontece com o desespero? O que acontece com a minha laringe, né? O que acontece com o maravilhamento, um estado de abertura? O que acontece com a esperança, né? Então, eu quero compartilhar, só para a gente ainda ter mais caldo no assunto, duas imagens aqui. Eu vou parar de compartilhar a tela para mostrar para vocês. Esse aqui é o livro Anatomia Emocional, gosto muito, estudo muito, do Stanley Kellyman. Aqui ele está descrevendo um pouco, é da área mais da psicologia, né, mais da área da terapêutica,
Mas só para a gente acessar um pouquinho, né? Opa, tá dando para ver? Aqui ele descreve, por exemplo, o que pode acontecer com o diafragma no estado de orgulho e desprezo. Uma força, né? Uma força baixa, onde eu estou me distanciando, onde eu tô me esquivando de alguma coisa. Eu estou aqui e você está aí. Não quero me envolver com essa coisa que está diante de mim. O que que será que acontece com a musculatura, né? O que acontece com esse diafragma? Tá? Só para a gente pensar. Aqui ele descreve um pesar e um desespero. Emoções estão muito boas, né? Estou mostrando para vocês, mas tudo bem, só para a gente ver. Um pesar e um desespero. Tá ruim? Deixa eu ver, parece que tá ruim, né? Imagem. Tá bom ou não? Dá para ver? Tá um pouco ruim, acho que aqui melhor. De perto estava melhor. Ok, aqui, então. Tá exagerado, lógico que é um extremo, mas o que que acontece com esse pesar que vai para baixo, esse peso que vai lá para baixo? Como é que fica a respiração, esse campo aqui da respiração mais curta, né? Diafragma mais sem poder pulsar, sem poder ir para cima e para baixo muito, só para a gente pensar. Do meu rosto, dá para ver mais ou menos, pelo menos? Acho que esse estava melhor, né? Esse estava melhor aqui. Pronto, só para a gente dar uma pensada, que a gente pensa nas emoções e elas afetam o diafragma, afetam todos esses lugares, né? Voltando lá para a gente poder continuar. Então, exemplos de como as emoções se corporificam na própria respiração, na temperatura da pele, na ativação ou relaxamento muscular, né? Na vascularização sanguínea, como o sangue pode pulsar, pode estar para as extremidades. Eu sinto frio, mão fria, o sangue não conseguiu chegar até ali de forma a aquecer essa região. Isso por conta das emoções, né? Pés frios, né? Como essa energia consegue circular, como ela consegue estar no fluxo ou não, energia metabólica, energia da ATP das células, né? A movimentação da laringe completamente afetada, com elevação, abaixamento, um estreitamento, ou ela está flexível, o enrijecimento ou sutura do maxilar. Isso tudo pode ser crônico ou podem acontecer por determinadas situações, né? Então, compreender esse processamento das emoções, esses estados mentais que chegam para o corpo, ajuda a gente a poder escolher melhores caminhos pedagógicos, né? Nas aulas de canto. A gente também começa a ter esse reconhecimento das nossas e do aluno, fragilidades e vulnerabilidades em contato com as emoções, que nos faz humano, que nos faz mais humanos, e é onde a gente pode se conectar também, né? Se conectar vai fazer completamente diferença na aprendizagem e na troca, né? E vai permitir também essa perspectiva do cuidado no ensino. Por isso também a importância. Tudo bem até aqui? Deixa eu olhar vocês. Ok. Então, esses comportamentos emocionais, né, eles são, de onde eles vêm, né? Então, eles podem ser aprendidos, especialmente na primeira infância, né? A partir até 7 anos, tudo ali vivenciado fica bem marcado, né? Depois no correr da vida. Não que não tenha como depois flexibilizar, e o trabalho artístico é uma oportunidade de flexibilizar esses padrões, no aspecto pedagógico, nem digo no aspecto terapêutico, né? Mas acontece muito na primeira infância, nessas relações com os cuidadores e com os ambientes. Também da escola, do núcleo familiar, né? Mais o núcleo pequeno e o núcleo estendido, e também da sociedade e da cultura. Então, o que que acontece? Quando a gente está nessa relação professor-aluno, inevitavelmente o aluno está vindo e carregando esse conteúdo e vai refletir nessa relação quando a gente vai lidar com a nossa expressão vocal. Porque ao estar lá atrás, na primeira infância, começando a cantar, começando a gritar, começando a falar,
como é que foi essa relação de acolhimento, né, dessa voz, e como é que chega esse aluno diante de um outro adulto, de uma outra pessoa que está permitindo essa abertura, né, ou não, desse processo, né? Então, essa relação ali vai permitir que se possa ter uma nova experiência, isso que a gente vê, né? Para o aluno em contato com a própria voz e com a música. Então, saber sobre a própria regulação emocional do professor também é essencial nesse processo. Deixa eu só ler aqui, que tinha umas mensagens. Eu vou disponibilizar as referências. Só ver se tem perguntas aqui, tá no chat. Quando temos essas sensações, o pulmão esvazia, o diafragma sobe, dá fato ar e angústia naquela imagem, né? É, sim, e é um exercício de empatia também, tudo isso que a gente vai fazendo, né? Em contato com o aluno. Então, só um pouquinho para frente. Então, esse lugar que as emoções chegam quando está na aula de canto, um choro, um esquivo, um precisar de um tempo, né? Uma atenção que chega a mais, que às vezes não estava antes de entrar na aula, às vezes vem como padrão, mas às vezes ao acessar a voz, começa um padrão de enrijecimento, né? Esse atravessamento das emoções que acontece no correr da aula, no correr do contato com a própria voz, a expressão, primeiro, é natural, né? Deve ser tratado com respeito e com naturalidade, né? Dentro dos estudos artísticos. Esse é um pouco o lugar que eu queria trazer, né? Porque lidar com a voz humana é lidar com esse atravessamento, né? Do que já foi proibido, do que experimentado, do que já foi proibido de ser dito, experimentado, sentido, expresso, cuidado, escutado em nossa voz. E eu quero chamar a atenção que isso é no campo pedagógico, né? Não estamos falando no campo terapêutico. Esse que é a coisa. E vou dizer de onde eu fico respaldada também em falar isso, né? Então, lidar com as emoções é uma forma de autoconhecimento que a gente pode considerar, não sei se vocês concordam, quero saber daqui a pouco de vocês, podem ir falando no chat, que eu acho que é imprescindível na formação das artes performáticas, como o canto, né? Porque nessas artes performáticas é ali que a gente tem a oportunidade, então, de experimentar as emoções incorporadas na voz e no corpo, né? É ali que a gente vai ter essa possibilidade mais do que na vida cotidiana, né? E poder expressar e processar essas emoções num percurso de crescimento e amadurecimento artístico, né? Então, é no campo da arte que essas emoções podem finalmente ser expressas e processadas. Tudo bem? Deixa eu ver vocês. Como é que tá essa informação para vocês? Tudo bem? Seguindo. Bom, aí a gente vai falando de algumas questões, né? Porque dentro da pedagogia vocal, aqui é um ponto-chave, né? Por vezes, as estratégias de desenvolvimento vocal geralmente são pensadas a partir de condições ideais de resposta do aluno às propostas de trabalho. Porque assim, a gente imagina uma necessidade técnica, então ali propõe os exercícios, isso faz parte do trabalho, mas na prática, pode ser que em muitos momentos a pessoa está passando por situações diversas, né? Depressão, ansiedade, tenha vergonha, por toda essa carga que a gente falou, e várias traumatizações. A gente vai falar sobre o trauma um pouco mais daqui a pouquinho. Então, mobilizar a própria expressão vai ser mexer com essas questões emocionais e psicológicas. E a ideia não é pensar que esse é um campo só do terapeuta, eu sou terapeuta também, né? Mas é um campo onde o professor pode atuar, porque está lidando. Opa, foi tudo para outro lado. Não é isso que eu quero. Então, voltou. Porque é o professor de canto que está nessa lida do próprio desenvolvimento vocal. Então, vai aparecer aqui, muitas vezes, né? Então, como trazer aqui esse campo seguro, sem entrar no campo terapêutico, mas dando esse suporte. Bora lá. Por isso que
Quando eu comecei a estudar, eu falei, nossa, é fundamental saber como funciona o organismo, se desenvolver. Estamos, Acho que voltamos. caiu. Caiu e voltamos agora. Ok, voltamos. Acho que caiu, né, pessoal? Mas agora voltamos. Tá bem. Estamos? Bom que voltou todo mundo. Então, por isso que me parece fundamental, né? Esse saber como se funciona. Então, hoje a gente vai falar nesses, ainda vai dar tempo, mais sobre o sistema nervoso autônomo, o trauma e as conexões com o corpo e a voz. A gente vai sair mais bem informado para ajudar nossos alunos na nossa jornada. Então, eu vou passar rapidinho. Aqui tem a minha formação. Então, essa conexão, né, entre eu sou professora de canto, fiz o Somatic Voice Work, sou do Vocal São Paulo, com muita paixão e amor. Vários cursos de atualização em ciências da voz, pós em canção popular, enfim, mestrado, no campo mais da improvisação e da criatividade. E, por outro lado, tenho estudado muito da psicologia corporal, a leitura corporal a partir do estudo do trauma. Tudo isso, essas referências aqui essas têm sido as minhas referências, mas está no final também e estudo da teoria polivagal, né? E tem um grupo muito bacana, já vou falar. Eu aqui falo dos Estados Unidos, faz um ano e meio que eu estou aqui, que tem estudado voz e trauma. É um grupo interdisciplinar de professores de canto, fonoaudiólogos, musicoterapeutas e clínicos fonoaudiólogos, onde estão colocando esse tema, e muito do que eu trago aqui é em conexão com o que eu tenho lido dos artigos delas, né? São muitas mulheres e outros autores também que eu coloquei aqui, né? Então eu tenho essa abordagem pedagógica e terapêutica do canto, mas então falando da abordagem mais pedagógica, duas coisas aconteceram que me fizeram também fazer essa aula de hoje, né? Primeiro, o encontro com esses profissionais que eu acabei de falar aqui, e teve um encontro via Zoom dos professores de canto de Somatic Voice Work, que foram discutir esse livro aqui, Trauma e Voz, Trauma and the Voice. Tá tudo meu, tá tudo marcado já. É, que foi muito interessante perceber essa discussão, né? Então, o quanto que a gente pode ir avançando todo mundo, né? E no Brasil, acho que é um primeiro encontro aqui entre profissionais da voz, né? Que a gente está fazendo, acho que é hoje, acredito. Então, é um tema que a gente pode ir aprofundando, que está começando a ter esses artigos, né? A área é muito nova mesmo, é muito nova. Então, eu encontro com isso por aqui. E mais 20 anos, né, de muita indagação, percepções e trabalho com canto, tendo feito a formação em musicoterapia, então sempre isso me chamou a atenção, né? Então vamos lá. Aprofundando sobre o trauma. Tudo bem? Podemos seguir? Então, o que que é o trauma? É um tema um pouco mais pesado, então toma água, dá uma esticadinha de vez em quando, né? O que que é o trauma? A gente escuta falar, essa pessoa é traumatizada, ou nossa, sofreu um trauma. E a gente vai aprofundar o que que é isso. Então, esse transtorno, né, em português, de estresse pós-traumático, TEPT, ou em inglês o PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, é uma condição, então, de saúde que se pode desenvolver depois de vivenciar ou testemunhar algum evento traumático. É, esses sintomas incluem pensamentos e emoções negativas, como a gente viu, chega para o corpo, né? E muitas vezes chega de forma persistente e que causa evitação, causa eu não consigo fazer alguma coisa na vida. Isso me traz um bloqueio, uma limitação. Então, quem tem esse transtorno, né? E vou dizer, já de cara, basicamente todos nós temos de alguma forma, de alguma forma, né? Alguma coisa opa, que isso me pega, né? Sempre tem alguma coisa que a gente vai aprendendo a lidar na vida. Agora, as reações podem acontecer também no contato com a própria expressão vocal, isso já sou eu que trago. Em contato com a própria expressão vocal e corporal em resposta a essa memória presente no corpo. Então, essa reação é muito importante a gente já saber,
né, e começar a ter claro, né, que é uma relação ligada ao cérebro mais primitivo e não é voluntária. A gente não tem controle. Quando chega, chega e nos pega de surpresa, né? Levine, que é um dos autores que eu pesquiso bastante, ele vai falar então dessa tendência de descrever o trauma como pode ser um evento grande, de grande impacto, né? Que tem uma série de comportamentos e sintomas. Então, com certeza essa pessoa passou um estresse intenso, sofreu uma tragédia, né? Podem ser grandes perdas, situações de violência, doenças, mudanças drásticas de vida, uma cirurgia, um procedimento médico. A gente pensa que essas coisas podem passou por isso, se traumatizou, pode ser que isso venha como um senso comum, né? Mas, na verdade, o trauma é algo muito pessoal, né? O que pode ser extremamente traumático para uma pessoa, pode não ser para outra. E a mesma pessoa, mesma situação pode ser vivida de forma traumática e não ser vivida de forma traumática em um outro momento da vida, de uma outra condição, que você tenha uma maturidade, né, que a gente tenha esteja vivendo de outra forma, a reação às situações, né? Então, a pergunta central é: como saber e reconhecer e lidar com o trauma em nós mesmos e nas outras pessoas? E como isso impacta na voz? Então, para o Levine, quando a gente pensa em cura do trauma, isso é interessante, né? A gente não precisa ficar pensando em tanto na origem, como que isso aconteceu exatamente, porque isso aqui a gente já pode já é, pensar um pouco a respeito, né? Isso pode retraumatizar muitas vezes. Então, perguntar muito sobre o que aconteceu, né? Não é muito o caminho, porque o corpo vai revivenciar, você vê pela nossa prática lá no começo da nossa aula aqui, revivenciar o que aconteceu, muitas vezes deixa a gente num estado que não ajuda a gente a sair dele, né? A cura vai se dar mais quando a gente recebe acolhimento, né? E o que que é importante para a gente é reconhecer os sintomas. Os sintomas que aparecem que nos diz que opa, aqui tem algum trauma envolvido, né? Então, a definição do trauma vai chegar mais, vai ser mais clara para a gente, que é quando alguém se apresenta e experimenta alguma coisa, né? Algumas reações corporais, algumas reações na própria respiração, no próprio corpo, nas próprias tensões, no próprio congelamento, que mostra que alguma coisa ali tá pegando, né? Então, quando a gente, mais do que uma definição do que exatamente traumatizou, o que as pessoas precisam é de um senso de como de como que a gente experimenta o trauma, então, o que que chega de reação no nosso corpo. E ao reconhecer, saber lidar com ele, saber lidar com essas reações. Tudo bem aqui? Ficou claro? Ficou confuso? Ok. Então, quais são esses sintomas? Quais são geralmente são respostas básicas, mais primitivas do nosso organismo, né? Uma boca seca, uma aceleração no coração, uma elevação da laringe, né? A gente diagnostica isso, né, em aula, muitas vezes, mas pode ser em resposta a essa reação, né? Um congelamento do corpo, os músculos que amolecem, endurecem rapidamente, a respiração ofegante e curta. Essas são respostas. Isso deixa muito claro que estamos diante de uma condição né, de trauma ou de revivência desse trauma decorrente de alguma situação ambiente que se apresenta. Essas são coisas muito claras, mas podem ter outras menos evidentes, mais sutis, né? Por outro lado, quando a gente está nesse estado, acaba afetando em nós a capacidade da propriocepção também. Afeta também a escuta. O ouvido médio também é afetado por essa condição de congelamento, ou de tensão, ou de uma reação pós-traumática, né? Uma reação que chega depois. E também afeta a capacidade de resposta do organismo a comandos de expressão vocal.
mas abre a boca, né? Ou sei lá, ou respira mais fundo. Ó, respira, é assim, afeta. Então, se alguém está diante de um reprocessamento ou já vem numa condição crônica assim, muitas vezes a própria percepção de si está alterada também. Então, a experiência traumática, mais do que o que aconteceu exatamente, a gente não sabe, né? Ela pode ser compreendida explorando essas reações no corpo. E vamos conversar aqui no canto, é exatamente aqui que a gente atua, né? É aqui que a gente está atuando o tempo todo, nas propostas de exercício, de práticas, não é? E aí, então a gente pode, deixando mais claro, né? Definir trauma, na verdade, como algo que aconteceu, que um organismo, pensando em toda essa estrutura nossa, mas que é uma pessoa, é alguma coisa que que uma pessoa vivenciou no seu sistema nervoso autônomo, no seu corpo, de forma consciente ou inconsciente, e não conseguiu processar. Isso é bem importante, né? Metabolizar. Não conseguiu respirar aquilo que aconteceu, né? Fui julgada, aconteceu alguma coisa estranha, não consegui processar. Eu não consegui respirar, não consegui receber acolhimento a tempo, não consegui me acolher a tempo, a minha percepção ficou alterada e eu não metabolizei aquilo, né? Não consegui vivenciar de forma completa aquela carga, porque se algo me atinge, eu posso reagir e descarga, completei o ciclo. Então, o que que é essa carga e descarga? Um choro, um grito, um esperneio, vivenciar expressivamente algo que está te atingindo, mas em segurança. Posso vivenciar, posso expressar, né? Não foi possível isso, então não foi fechado o ciclo de reação e relaxamento, porque não se estava no ambiente seguro a tempo para isso, e isso ficou impresso no seu corpo, em estado de luta, fuga ou congelamento. Ok, vamos respirar um pouquinho, quero ver vocês, porque esse é um tema pesado, né? Pode pesar, mas eu acho que é importante a gente tocar nisso, porque a gente já vai ver como ajudar. Deixa eu ver vocês um pouquinho. Como é que vocês estão? Vamos dar uma espreguiçada? Espreguiçou. Respirou. Calma lá, que a gente vai completar o ciclo, tá? Esse cuidado aqui, a gente cuidar de quem cuida, né? Perguntas até agora. Esse comportamento, estou lendo vocês, pode se manifestar em forma de movimento específico nas mãos e dedos? Sim, pode, pode. Vamos respirar um pouquinho e soltar? Hum, eu fico pensando em tantas situações práticas que a gente pode auxiliar. Sim, Raquel, com certeza. Uhum. Podemos ir mais um pouquinho? A gente vai passar um pouco das 11h30. Mari, nossa reunião, eu fico um pouco mais, tá? A gente passa um pouquinho só para completar o nosso ciclo aqui. Tudo bem? Inconsciente, né, Nani? Sim. Como trabalhar isso? Vamos falar. Sendo no inconsciente, mas vem em forma de reação. E vem em forma de reação corporal. E a gente está lidando o tempo todo com os corpos expressivos, né, dos nossos alunos. É, pode ir para terapia, para análise, isso vai tomando consciência, mas a minha questão aqui, lá aquele grupo sobre voz e trauma, a gente está começando essa conversa por lá também. Como é que faz se essa reação vai aparecer quando a gente pede para o aluno abrir mais a boca? Não vai aparecer antes, porque abrir mais a boca é estar mais exposto, é estar mais nu, né? É estar mais em vulnerabilidade do que estar
assim, análise a gente entra em estado de vulnerabilidade, com certeza, mas tem algumas reações que vêm ao a gente trabalhar, trazer práticas que são da expressão. Por isso que o professor de canto é essa figura-chave, não para terapeutizar, mas para oferecer um ambiente seguro onde isso pode acontecer e está tudo bem. Isso pode acontecer e faz parte do processo. Isso pode acontecer e eu estou aqui com você. Isso pode ser terapêutico, mas a gente não está entrando em nenhuma questão de recurso terapêutico, a gente está entrando em questão de acolhimento da expressão. Tudo bem? Pode friccionar aí com algumas coisas. A gente vai. Tudo bem, é para friccionar mesmo. Tá bom? Estou pensando nesse trabalho paralelo com o terapeuta, trazendo a expressão da emoção como parte do lugar seguro. Sim, é muito legal poder fazer um trabalho paralelo. Muito legal. Mas eu diria, e assim, essa é um pouco a minha militância. Eu sou terapeuta também, então eu posso falar, ai, vamos lá, só a terapia que resolve, né? Mas, então esse trabalho paralelo eu acho bem importante, mas o aluno saber que é ali com o professor, que está pedindo aquele, né, que está junto com ele nessa abertura de expressão, ali é um lugar seguro. Ali o professor acolhe, porque é nesse lugar que está acontecendo a transformação, junto com o desenvolvimento artístico, tudo bem? Então, a gente pode dar para o terapeuta, mas quem que tá junto no momento que ele está abrindo a boca? É no momento. Estou abrindo a boca porque é uma questão, em mim é uma questão, enfim, também foi a minha questão, né? Abrir a boca, língua para fora. Calma. Aqui eu quero relatar uma coisa, deixa eu colocar aqui eu como speaker. Quero relatar uma coisa que eu ia até deixar mais para frente, mas já vou falar. Eu, em muitos momentos de aula de canto, por conta própria, eu tinha que falar assim: calma, Nani, tá tudo bem você fazer esse exercício. Essa pessoa é legal, você conhece ela. Eu, assim, quantos anos de aula de canto, estudando desde 7 anos de idade de música, mas calma, tá tudo bem. Não é julgamento, não é nada. É só fazer isso. Respira e fazia. Eu fazia esse diálogo interno, não tão assim consciente, mas eu tinha que fazer esse diálogo interno. Senão eu já estava fora, estava fazendo sei lá o quê, e não tinha me achado também, né? Porque o campo da expressão é é o meu lugar também. Então, sim, Raquel, pode falar. Então, é para todos nós, né? Isso inclui todos nós. Não, só para complementar essa questão, enquanto você está falando, eu estou pensando na vida prática, né? E realmente a gente acaba, às vezes, né, esquecendo também que a gente tem essa função da expressão artística, a expressão da emoção, ela é o nosso métier, ela é o nosso trabalho. Só que também, às vezes, o aluno vai se bloqueando à medida que ele tem todos os nãos da vida, né? Por exemplo, falar mais alto não é desejável, cantar com mais potência pode não ser. Né? São questões que a gente vai tentando sincronizar. E vários dos meus alunos trabalham com terapeutas, então eu gosto quando eles começam a trazer de lá para cá, né, sugestões ou informações que eu possa também dar resposta no processo pedagógico. Tipo, a gente vai levando daqui, eles vão complementando de lá, e a coisa funciona muito mais fácil. Porque, claro, a gente vai ter essa situação do abrir a boca, canta mais forte, relaxa. Relaxar hoje em dia é super difícil, né? Pedir para a pessoa menos, fica mais tranquilo, a pessoa já chega, né, nesse grau de ansiedade. Então, agora, quando tudo que você foi falando, é tipo, nossa, é mesmo, né? Isso é nosso, isso faz parte da nossa profissão também. Sem o contexto terapêutico, né? Mas sim. Muito legal, Raquel. É, um trabalho conjunto é maravilhoso, né? Maravilhoso. Mas é isso, é muito fundamental o papel do professor nesse contexto, né? É fundamental, porque pode acontecer da gente falar, ah, não, isso não é da minha ossada, né? E trabalho conjunto é muito importante. E daí, como eu estou preparada também para tudo isso? Porque somos todos vulneráveis, tá, tudo também mexe com a gente, como a gente vai se preparando para acolher, né? Muito legal, muito legal. Vou ler vocês.
Já aconteceu de uma aluna ter uma crise em aula, algo despertou nela e ela não conseguia mais parar de chorar. Uhum. Foi forte demais para ela passou por alguma situação e violência, e isso voltou, bem impactante. Infelizmente, ela parou com as aulas depois. Sim, porque chega, né? Chega, é inconsciente, chega e, e até ela ter de novo uma possibilidade de poder estar num ambiente onde ela é, pode trazer, inclusive, uma situação de muito choro e tá tudo bem, né? O acolhimento sem muita coisa, tá tudo bem. Ter um lenço de papel, parece que sala de terapia, mas aula de canto, né? Aula de canto, de voz, de expressão, o que que a gente vai querer? Porque chega de impacto do nosso cérebro reptiliano primitivo. Não, a gente não tem controle. E a gente funciona assim, funcionamos assim. E se a gente vai podendo visitar esse lugar com segurança, é um ganho enorme, expressivo também para a música, né? Pro desenvolvimento vocal e pessoal, né? No canto isso é muito evidente, acontece também no estudo de instrumento, se apresentar com ansiedade no palco, por exemplo. Eu acredito que sim. É que como a Raquel falou, como a voz vai acionar a respiração, bom, instrumentos de sopro também, né? Mas respiração e o contexto da comunicação direta, né, da voz, essa energia biomecânica que está no corpo, né? Em todas, a gente usa o corpo todo para cantar, quantas vezes a gente já falou isso? Então é bem evidente, né? No instrumento também, com certeza. Bom, respondeu, eu creio que sim, Lígia. Instrumentos de sopro, isso é bem evidente também. Mas tremer a mão no instrumento, no violão, né? É, eu tenho tudo isso, sim. Minhas alunas buscaram aula de canto justamente como forma de expressão e terapêutica. Uma senhora fazia aulas comigo para superar o luto do esposo. Tem toda uma área de estudo de ansiedade e performance na música, sim. Uhum. Vamos seguir mais um pouquinho, que eu acho que vai ter algumas coisas para compartilhar também sobre tudo isso. Então, de novo, o Peter Levine, né? Ele é um estudioso sobre o trauma, escritor, né? Tá vivo. Descreve o trauma, então, como esse movimento inacabado, um movimento que ficou bloqueado no corpo e que precisa ser descarregado. Essa é a Emily Coriá que traz ele no livro dela, Trauma and the Voice, né? Então, ora, se a gente trabalha a voz para o canto, é isso que a gente acabou de falar, né? A gente mobiliza as áreas do corpo. Olha só tudo que está acontecendo, né? A gente vai respirar, a gente vai mobilizar uma respiração mais profunda. Respirar mais é sentir mais. Respirar pouco é sentir pouco. Respira mais, entra em contato mais. Ok? Musculaturas das pregas vocais. Estou em estado de fuga. Quer ver? Vamos experimentar aqui. Vamos pensar que a gente vai. Vamos falar de luta e fuga e congelamento. Mas vamos pensar agora que a gente precisa sair correndo. Um, dois, três e partiu. O que que aconteceu com a laringe? É um esfíncter que fecha para poder ter uma pressão suficiente em todo o corpo para eu. Não estou pensando em respirar, em soltar, em me abrir. Não. Eu preciso sair correndo. Tem um predador chegando. Resposta primitiva do nosso organismo. Musculatura das pregas vocais. Fechou, aduziu que é uma beleza, né? Mas não é desse jeito que a gente quer, né? Articulações, a própria sustentação e emissão vocal, e esse relaxamento e tonificação das estruturas corporais. Tonificar também, né? Como tonificar se eu não tenho estrutura, se tudo é mais mole, se eu não consigo ter essa energia, né? Várias questões, assim, que depois dá para aprofundar. Então, esse processo de mobilizar energias guardadas no corpo, o que que acontece? A energia fica bloqueada por muito tempo, muitas vezes de forma inconsciente. E daí essa energia é trazida à tona à superfície através do trabalho vocal. E aí?
E aí? Então vamos refletir junto, isso que a gente está já fazendo, né? Uma energia foi bloqueada em uma situação onde uma pessoa não teve as condições de expressar e processar a insegurança. E vem à tona numa aula de canto. Qual deveria ser a melhor conduta do professor ou do profissional de canto nesse processo? Qual? É uma pergunta, não precisa ter resposta já, mas é uma pergunta que a gente vai fazer. Vendo esse contexto todo, né? Qual deveria ser a melhor conduta? Vamos deixar, as perguntas nos movem, né? Vamos deixar a pergunta. Se essa energia foi acionada justamente com o ato de cantar e respirar mais profundamente, mexer com a própria expressão, se essa energia foi exatamente acionada nesse lugar, quando aconteceu, quando a gente se colocou a cantar, se colocou a respirar, se colocou na própria expressão. E caso essa forma de reação emocional não encontre espaço de acolhimento e processamento seguro, o que será que acontece? Essas são as perguntas de hoje. Vou contar uma coisa que aconteceu ontem. Estava dando aula. Peraí, que tem um monte aqui. Opa, peraí. Já leio vocês, tá? Vou contar essa experiência. Ontem eu estava dando aula, uma pessoa que eu dou aula já há mais de 2 anos. Ele tem como padrão corporal mais tensão. Ele tem bastante tônus, alguém grande. A voz, inclusive, bem grave, uma extensão que tá linda. Já tivemos vários processos. Ele passou por um processo de luto também, com a morte do pai, a morte de um bebê, de um filho, enfim, várias questões. Claro que tem uma questão terapêutica, mas vou falar da questão. A gente estava trabalhando uma música latino-americana, e a gente tinha que acessar um pouco mais a voz de cabeça, né? Então, ele tem esse padrão mais pesado. Então, quando a gente foi acessar mais a voz de cabeça, eu propus aquele exercício do. Ah, ah, para minha respiração tá curta. Ah, soprose, enfim, eu tô um pouco ansiosa, lógico que vai vir pro meu corpo. O que que é? Daí eu falava assim, se você puder pôr a mão na nuca para poder oferecer um conforto para sua nuca, para poder soltar um pouquinho, né? E aí vinha uma voz mais pesada. A gente já tinha feito esse exercício outras vezes, mas naquele dia estava pegando ontem, né? E eu propus então algo muito simples, né? Percebi que era muita exposição, muita entrega que estava exigindo aquele exercício para ele, né? E uma leveza, ok, posso fazer leve, né? Então eu propus algo que também a gente pode começar a ter como comum, né? Esse toque, o toque a si mesmo, já que eu não estava ali. Aliás, o toque nosso em outros corpos também é alguma coisa que a gente precisa ir cuidando. Pode ser super tranquilo, pode não ser. Mas naquele momento, intuitivamente, percebi que o que ia ajudar é: vamos pegar a mão e colocar no peito? E a gente pode fazer essa experiência agora, né? Então a gente faz sem nada. Ah, e a gente pode pôr a mão no peito. Essa mão no peito, naquele momento, significou. É quase um lugar de segurança. Eu me conforto. Eu até não estou tão exposta assim. Antes tem a minha mão. Antes tem o meu conforto para mim mesma. Ah, experimentar? Vamos experimentar? Sem a mão? Ah, com a mão. Ah, ah. E aí, rolou. Rolou o exercício no sentido.
que aconteceu, pôde acontecer essa entrega, relaxamento de mais leveza. Porque naquele momento, simplesmente, era a exposição demais para ele se colocar nesse lugar tão frágil, vulnerável. Essa mão no peito ajuda, a mão na barriga ajuda. É um dizer para si mesmo: estou junto, tá tudo bem, estamos aqui. Então, é algo simples, mas se não tiver essa leitura de, nossa, para ele tá desconfortável e tá tudo bem, comportamentos vocais nunca podem ser considerados defeitos, são sempre estados e reações de sobrevivência. Nessa abordagem, com esse conhecimento aqui que a gente começa a pensar juntos, né? É, sim, dá para testar com muitos exercícios e para cada pessoa de um jeito, e naquele momento aí eu perguntei, porque essa era a minha avaliação, né? Essa era o jeito que eu li, mas eu perguntei, o que você sentiu? Ele falou, nossa, me senti mais seguro. E seguiu. Então, junto com a avaliação, né, junto com as propostas práticas, que sempre a gente pensa num campo ideal, podem ter coisas acontecendo que são estratégias de sobrevivência onde já foi muito útil para aquela pessoa. É muito difícil tirar assim, sem trazer, sem fazer uma ponte que o processo possa acontecer, né? Tudo bem? O toque traz conforto, do mesmo jeito de movimentos com as mãos, sim. E é um acionamento também de outras vias, né? Eu aciono um movimento que quer dizer estou me abrindo, estou me expandindo, estou ampliando. Opa, então eu posso abrir também né, todo o nosso aparelho fonador, tudo que envolve a nossa expressão, porque está bem, é seguro. Tudo bem? Só mais um pouco. Vou tentar não passar muito do horário. Deixa eu ver aqui. Então, podemos entender trauma? Já foi. Próximo. Então, se alguma pessoa conseguiu, por algum motivo, nesse processo, proteger a si mesma, em eventos desafiadores do passado, ela tem uma predisposição a se mover para novos eventos. Cantar é algo novo, né? Se abrir para um repertório novo, enfim, sem ser marcado tão negativamente nos próximos eventos. Da mesma forma, quando nós notamos a presença de alguma coisa que nos provê segurança e conforto, um lugar, uma pessoa que pode prover cuidado, sem oferecer perigo, e muitas vezes a gente pode dizer, sem oferecer julgamento, que às vezes a pessoa vem para a aula de canto e com certeza fica pensando, nossa, minha voz está horrível, o que que o professor vai pensar, né? Tantas coisas. Se a gente consegue prover esse cuidado sem oferecer perigo, nós, né, quem recebe, se torna capaz de resistir às experiências sem deixar essas marcas de trauma em nós. Isso lá atrás, mas também no contexto da, das aulas, né? E olha aqui, essa parte é muito interessante, né? Quando a gente experimenta em nossos corpos um trabalho de mobilização corporal, que a aula de canto traz, né, incluindo o trabalho vocal, sem julgamento, de forma acolhedora, aos poucos é possível ir aumentando a capacidade do sistema nervoso de se autorregular. Então, entendendo um pouquinho mais aqui, fiz esse quadro. Então, aconteceu lá, né? Lá atrás, um evento desafiador de vida, ofereceu um perigo real, real, e uma sobrecarga no sistema nervoso autônomo, né? No seu sistema nervoso central. Veio um estado de luta, fuga ou congelamento, em ciclos repetitivos, quer dizer, porque o sistema nervoso ele atua aí depois, num outro momento, para a gente aprofundar. O que que é esse estado de luta, fuga e congelamento? Acontecem, a gente aciona o sistema ventral, sistema dorsal, no sistema simpático, parasimpático na gente. Para cada um deles a gente pode depois estudar e tem um mecanismo de ação, né, e de como lidar. Mas vai ter esses estados aqui de luta, fuga e congelamento.
Daí tem o encontro com uma pessoa, ambiente acolhedor, seguro, esse é um ponto-chave. Então, pode acontecer um reaprendizado do corpo emocional em uma relação segura. Então, quando meu aluno ontem, né, e comigo tantas vezes, quando eu também fiz esse processo, vai acontecendo um reaprendizado. A gente vai tendo essa memória corporal, né? Então, é capaz de começar a atravessar essas emoções, se elas vêm de novo, com mais segurança, vai começando a ter repertório de como lidar, começa a elaborar em segurança, então, o que aconteceu. Então, aqui é um ponto bem chave, né? E deixa eu saber nosso horário. Eu vou saber um pouquinho. Mais 5 minutos, tudo bem? Bora. Porque aí vamos entrar nesse finalzinho no sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, o sistema nervoso, a gente falou bastante dele aqui, ele é dividido em dois, vamos dizer assim, de forma bem didática. E a gente tem o sistema nervoso simpático, que é responsável pelos estados de excitação, alerta, e vai ser muito útil no organismo como uma resposta de luta e fuga quando a gente precisa. Quando o sistema nervoso simpático está ativado, as glândulas endócrinas elas liberam adrenalina, o corpo treme, o tremer no palco, o tremer antes da apresentação, é a adrenalina, aumenta os batimentos cardíacos e a pressão sanguínea. A gente se prepara para uma ação. O sangue também é direcionado para os músculos para preparar eles para essa ação rápida. Tudo bem? Isso afeta bastante a gente em apresentações, né? E já o seu parceiro, o sistema nervoso parasimpático, é responsável pelas respostas de descansar e digerir. Então, lá no nosso mundo primitivo, a gente caçou ou estava em perigo, né? Estava um predador chegando, outro estado de caçar, entro em luta com outro animal, caço, né? Pronto, descanso. Esse é o ciclo que a gente consegue fazer e que é saudável, né? Adrenalina, consigo descansar. Estou no ambiente seguro, meu estômago trabalha bem, né? Eu consigo digerir, minhas células metabolizam bem o alimento, minhas células metabolizam bem a respiração, e aí o corpo libera acetilcolina, que é um neurotransmissor, que vai abaixar essa excitação, vai relaxar os músculos, desacelerar o batimento cardíaco e fazer a respiração retomar para o ritmo normal e tranquilo. Nosso corpo responde assim de forma inconsciente como reação a várias situações da vida, né? Então, o sistema nervoso parasimpático, ele é esse responsável por funções de preservação e restauração do organismo, como a digestão e a cura de ferimentos. Mas também, hoje agora a gente estudando mais, no próprio sistema nervoso parasimpático, a gente tem o nervo vago. No outro momento, a gente pode aprofundar bastante sobre esse assunto. Aqui eu vou pincelar. O nervo vago é esse nervo mais longo de todo, ele liga conecta várias partes do nosso corpo, tem se descoberto muito a respeito dele atualmente. Ele é o nervo mais longo do sistema autônomo, ele vai nascer aqui, na região da nuca, vai passar pela laringe, pelo nervo laríngeo, vai passar pelos nervos da face também, passa pelo ouvido médio, conecta coração, pulmão, trato digestivo, só isso. Só isso, corpo inteiro, né? Ou seja, se a gente pensar no canto, todo o sistema corporal envolvido no canto está conectado ao nervo vago. E uma coisa interessante é que o nervo vago, então, ele é acionado de forma restaurativa quando estamos em ambientes acolhedores. Ele tem um fator muito importante de atuação e de reversão para esse estado de restauração, dependendo do ambiente, dependendo da interação social também. Então, quando a gente está em ambiente acolhedor, seguro, onde pode incluir o prazer, o relaxar, também uma abertura para uma interação social, ali é possível, ali a gente começa a entrar nesse estado de restaurativo, e ali sim, vamos falar da música, ali sim é possível essa entrega para uma experiência com a música, com o outro e com o próprio corpo expressivo.
Então, aqui um quadrinho que eu fiz, eu adaptei, ah, que eu vi na internet, né? Então, quando a gente está com relação ao ambiente, no ambiente emocional seguro, a gente se sente aberto para o engajamento social, a gente consegue se divertir, a gente consegue sentir prazer, esse sistema parasimpático vagal ventral, né? Quando a gente está mobilizado, a gente está em resposta a uma ameaça percebida, pronto para lutar ou fugir. E pode ser que isso seja um estado crônico, de sempre acontecer, da gente sempre estar assim. Às vezes a gente vai ter uma aula de somática, de algum recurso somático, a gente percebe, nossa, eu tô com esse ombro levantado há dias e não tinha percebido, sabe? Como alguma reação corporal que às vezes a gente está nesse estado mobilizado e não percebe. E ele pode estar, a pessoa, né, o sistema nervoso, ele pode estar imobilizado em uma resposta de uma ameaça extrema, paralisado e sem conseguir se mover. Como é que seria para o canto, né? O que que é estar num ambiente seguro? Cantar para se relacionar consigo mesmo, com a música, com as outras pessoas, poder sentir esse prazer e se divertir enquanto canta, né? Então, quando a gente ativa o nervo vago, quando a gente ativa o sistema parasimpático, a gente está aqui, a gente se sente seguro, acolhido. Quando a gente está num ambiente hostil, julgador, ou sente julgamento, ou não, ou acha que, né, ou tá com esse lugar pós-traumático evidente, a gente canta com medo do julgamento das pessoas, se sente em perigo e ameaçado de se expor. E pode chegar a um congelamento extremo do corpo, com dificuldade em emitir qualquer som, de escutar bem, ou se relacionar com as outras pessoas e com a música. Eu tô correndo um pouquinho, tá? Então, alguns pensamentos para a gente encerrar. Defeitos, ditos defeitos, bem entre aspas, eu não uso essas palavras, estou colocando aqui só para a gente se colocar em pensamentos, né? Defeitos de disfunções vocais. A gente pode olhar assim ou estratégias de sobrevivência? Uma pergunta para nós. O que nos diz, por exemplo, uma reação de tremor e paralisação no palco? Então, não é um papel do professor de canto diagnosticar, tentar terapeutizar ou buscar detalhes do que já foi vivido, porque pode ser retraumatizante, a gente pode revivenciar tudo isso, mas oferecer ambiente seguro para o aluno atravessar essas emoções, né, em contato com a música, com o próprio corpo e com a própria expressão. Então, saber que essas emoções que chegam são bem-vindas e fazem parte do processo de desenvolvimento humano e artístico, né? Então, o professor de canto é esse que vai trazer esse campo seguro, ao mesmo tempo que reconhecer a nossa vulnerabilidade vai nos reconectar com a nossa humanidade e nos torna também mais empáticos e nos torna a criar esse campo seguro, né? Não é esse campo seguro que eu sou, né? Detetor da própria segurança emocional geral. Não, nós como esse campo da vulnerabilidade mesmo, né? E claro, poder conhecer mais estratégias de autorregulação e corregulação emocional vai ajudando, né? Quero ouvir vocês, mas só para dizer que, pensando nisso, né, eu quero oferecer um grupo de estudos, não é uma campanha, a gente vai continuar em contato, eu quero fazer mais aulas abertas, tá tudo bem, mas só para dizer que eu estou nesse movimento de, então, aprofundar esses assuntos num grupo de estudo. A ideia é fazer 10 encontros até o final do ano, práticas, trocas e um tema por encontro. Então, só para dizer que a gente pode continuar essa conversa também dessa forma, tá bom? Vai ter inscrição em breve. Não vou ficar muito nesse lugar, não, quero ouvir vocês. Então, passo para dizer, quem tem interesse, eu quero aprofundar, porque eu acho que dá muito pano para manga, a gente tem muito para trocar. É, E quero ouvir vocês. Quem quer dizer alguma coisa? Sei que está na hora da gente ir, mas vou dar mais 5 minutinhos para a gente falar aqui. Vontade de trocar ainda mais, né? Sim, Lúcia, agora eu vi que você levantou a mão, pode falar. Estou lendo vocês no Super chat. interessada. Agora vai depender de como vai ser a questão de horário, né? Por conta dos meus alunos. Porque eu estou fazendo pós em musicoterapia justamente para me ajudar. Eu trabalho basicamente com alunos idosos, né? E tem Uhum. muitas questões emocionais. Eu trabalho fazendo acolhimento, claro, mas às vezes eu quero entender melhor o que está rolando, né? Eu resolvi fazer a pós em musicoterapia
não para ser exatamente musicoterapeuta, mas ter uma ferramenta maior, né, de compreensão do que está Uhum. acontecendo. E aí, ter a possibilidade de mergulhar aí justamente nesse assunto ia ser muito bom. Aí vai depender de que possibilidade de horário for acontecer, né? A Porque ideia é como eu estou fazer fazendo uma mais ou pós de menos nesse música, horário aqui, esse horário de terça, que é o horário que eu vou ter. Eu sei que final de semana às vezes é bom, mas às vezes não. Já fiz o final de semana e não deu certo. Assim, né? As pessoas também estão cantando por vezes. O horário que eu vou ter disponível, que eu estou me organizando, é para terça-feira nesse horário. Então, é possível, porque a pessoa que eu dou aula agora tem aula quinzenal e tem um pouco mais de disponibilidade para outros dias. Eu vou tentar trocar. e vai ser uma vez por mês também. Então, é isso. É. Para quem conseguir ajustar, a ideia é gravar também, a gente tem a gravação, né? E trocando desse jeito. Porque tem muita coisa, né? Para a gente aprofundar e criando esse corpo também, esse corpo de reflexão, né? De reflexão junto com a teoria e junto com as experiências, né? É uma área super nova. Então, aqui nos Estados Unidos tem um pequeno grupo que tá bem trabalhando com artigos e tá interessante, mas é uma área muito nova mesmo. Tem os precursores, claro, a Diana Austin, uma que eu até coloquei, enfim, tem esse livro dela, ela é musicoterapeuta, trabalha com voz, com psicoterapia vocal no campo terapêutico, né? Então, tem os precursores, mas é uma área bem nova, que a gente está e na área da pedagogia vocal é esse cruzar, né, das informações que a gente vai criando esse campo de práticas e teoria, né? Obrigada pelas presenças, quem está Super legal. precisando ir, agradeço muito. É muito lindo também poder colocar isso na roda, né? Com tantas pessoas tão comprometidas que eu sei e maravilhosas, né? Professoras e artistas, então. Fico super feliz da gente poder trocar junto. Mari, pode falar? Depois, deixa eu ver quem mais. Eu acho que a Lara estava com a mão levantada Lara, antes. pode dizer, eu tô lendo vocês, tá? Tô lendo e ouvindo. Tô lendo vocês também. Olá, Uhum. Nani, prazer te conhecer. É um Prazer. assunto maravilhoso, né? Sim. Uhum. Eu tenho uma dúvida já há muito tempo, nesse relacionamento de voz e emoção, Uhum. e há pouco encontro até material sobre, né? Eu não sei nem se eu vou saber expressar corretamente, mas a ideia central seria o seguinte: o aluno vem para a aula de canto, a gente faz aquelas avaliações, pensando em uma sonoridade, damos para eles vocalizes específicos para aquilo que ele precisa, ou, né, a sonoridade desejada. Então, esse aluno ensaia com a gente, estuda com a gente e vai cantar. Ele está no palco, ele está na igreja, a emoção é totalmente diferente da emoção da aula. E eu percebo que o ajuste, então, que foi trabalhado na aula, fora daquela emoção, ele tem uma valia de percepção, de memória muscular, de ativação Sim. neuroautônoma, enfim. Agora, vale a pergunta que faço pode até ser vale a pena? Se for uma pergunta boba, todos me perdoem, mas vale a pena você propor a emoção mais próxima daquilo que ele estaria cantando no vocalize? Porque eu já fiz isso e muda tudo. Então, Sim. existe algum estudo, alguma pesquisa sobre o vocalizar já embutida? Então, a pergunta que fica é: o que vem primeiro? Né? Eu vou avaliar, eu vou perguntar, eu vou trabalhar a emoção, sugerindo o mais próximo possível, né? E depois eu dou o Uhum. vocalize, ou é sempre Uhum. essa questão técnica, né? Uhum. É uma ótima pergunta e podem ter várias estratégias, né? Acho que cada professor vai tendo uma. O que eu já fiz bastante visualizar a plateia durante o vocalize mesmo, depois durante o ensaio, né? Eu tenho vários exercícios que eu faço de mobilização corporal, já pensando nesse lugar. E a ideia também, eu acho, é a gente aos poucos ir conquistando um repertório de regulação emocional. Então, um determinado tipo de respiração, um determinado exercício
Que aí é um outro tema, tá? Que é um outro tema de estudo meu também. Para mim, por aqui, o que eu percebo, o lugar do brincar, o lugar que eu trabalho muito com improvisação vocal, nesse campo do brincar, nesse campo da criatividade. Quando a gente consegue estar no campo da brincadeira, isso a gente percebe com as crianças, muda o estado. A gente sai do simpático fuga, né? A gente vai para o vagal parasimpático, né? Que é uma mudança de estado. E em mim, por exemplo, por isso que é um campo de pesquisa, um campo né, para ir a gente abrindo esse campo de práticas. E em mim, eu tenho um campo seguro que eu entendi a brincadeira de uma forma bem forte no meu corpo, que é improvisando com percussão corporal, por exemplo. Eu começo a fazer isso, meu corpo entra num outro estado. Eu posso estar diante sei lá, da maior cantora do mundo na minha frente, que eu poderia ficar intimidado, sei lá. E nesse campo de brincadeira eu penso, eu estou brincando, eu entro para brincar. Esse é o meu recurso de regulação emocional. Mas o objetivo, acho que pode ser cada um ir colhendo qual é o próprio recurso. Isso é uma forma de pensar esse lugar. Tem estudos sobre ansiedade na performance bastante. A respiração é muito utilizada também, a respiração, né, trabalhos respiratórios antes, ajuda bastante porque a gente acalma o sistema nervoso. A gente pode tentar pôr na bainha esses estudos também depois. Mas um pouco rapidamente, dá para a gente trocar assim. Mari, quer falar? Obrigada, Lara. Ah, eu quero só comentar rapidinho que o pessoal tá falando sobre Uhum. dispositivos, né? De estimuladores no chat aqui. E Uhum. eu queria apenas pontuar a importância da gente se autoestimular, usar o próprio toque, então as próprias sensações do corpo, pensando dentro dessa perspectiva que a nossa cognição funciona através do nosso corpo. Então, esses estimuladores são muito legais, principalmente para pessoas que têm alguma questão, talvez de destreza manual, né? Alguma questão motora. Então, se possível, se tocar mesmo, sabe? Uhum. Um tema que vocês podem pesquisar que é muito interessante e conversa total aqui com essa aula é a cognição corporificada, embodied cognition, que é o nome. Uhum. Uhum. Né? Então, assim, hoje em dia tem muitos estudos falando sobre como o nosso cérebro não é só um mero computador. Ele precisa de entradas de estímulos, e a entrada está por todos os receptores que a gente tem no corpo inteiro. Então, é Uhum. muito, muito legal mesmo. Apenas Uhum. esse comentário que vale a pena ir atrás. Uhum. Super legal, Mari. Super bem legal. Legal. E só complemento que também nosso corpo, esses são os últimos estudos, funcionam em corregulação, né? Também. Com toque, o próprio toque, os próprios estímulos. E na presença de outro corpo regulado, que está se trabalhando, enfim, que sabe recursos de regulação emocional, a gente pode funcionar como corregulador. O corpo lê isso. Então aí tá que a inteligência artificial não consegue fazer, né, gente? Porque nós somos esses seres relacionais. Não tem jeito. Com relação à emoção é aqui que a gente vai também atuar. Deixa eu dar só dar vez para quem está com a mão levantada. Tutora Angel, pode falar. Oi, Olá, boa tarde, olá. boa Estou muito tarde. feliz em conhecer vocês aqui. Finalmente a gente também do grupo de consciência corporal, acho que meio conseguiu se encontrar de alguma forma, Sim, né, sim. Mariana? E, gente, eu estou muito feliz, assim, porque, nossa, esse de um tempo para cá, por questões mesmo de busca interna, eu fui fazendo alguns movimentos enquanto cantora, de fazer essa busca. E aí, um tempo eu fiz um curso de meditação, aí virei facilitador de meditação, fiz o curso de sound healing, e aí parei no segundo ano de musicoterapia, e por conta de vocês aqui nessa conversa, tá me dando vontade de voltar e terminar após, Que para legal. continuar. Mas assim, esse ano, por que eu fiquei muito feliz? Eu já vinha
pesquisando e colocando muito isso em prática, mas eu não estou documentando. Eu trabalho lá numa ONG, né, com crianças dentro de uma comunidade, que eu sou aqui de Natal, no Rio Grande do Norte, no Nordeste. E Aham. aí, gente, eu já estou fazendo práticas com as crianças de autorregulação junto com a meditação. E assim, eu tenho vários, tipo, relatos, assim, e, e eu fui indo para esse lugar justamente porque eu tinha muitas questões de ansiedade na performance, apesar de ter nascido numa família de músico, né? Então eu fui buscar meio que meu caminho lá fora e isso tem assim, tá me dando muito alento em trazer esses estudos para o que eu tenho estudado para outras pessoas. E aí esse ano me veio uma ideia e eu disse, eu vou replicar, eu vou fazer um estudo lá nessa comunidade, na UNE, desenvolvendo estratégias de autorregulação para as crianças, né, e adolescentes lá do coral, e vou fazer uma pesquisa mesmo relacionada a isso, né? E eu fiquei, tipo, muito assustada quando eu comecei a fazer esses movimentos com as crianças no coral. E eu trabalho também com cantores já profissionais aqui, com assessoria. E, gente, é incrível como... Tipo, é a mesma coisa, é como você disse, Nani, não tem uma coisa assim, todo mundo vai estar passando pelos seus processos, né, aqui. Uhum. E uma das coisas que eu mais fiquei assim, com as crianças, assim, reflexiva em também trazer isso para algo, um aporte mais científico, foi porque as crianças, elas não conseguiam imaginar. Então, as técnicas de visualização para autorregulação, elas começaram também a ser um recurso ali para elas. E também consegui começar a desenvolver algumas coisas com elas. Crianças que têm TOD, crianças com autismo, crianças que estão vivenciando o processo de ansiedade, que a gente sabe que está no mundo inteiro com as crianças. Então, assim, cara, eu tô Uhum. muito feliz, assim, de achar vocês aqui, sabe? Que legal. Vamos trocar Pra, mais. tipo assim, pra dar luz, assim, esse lugar aí, sobre a voz mesmo. E aí eu tava pesquisando, aí achei um artigo sobre as mudanças fisiológicas depois da meditação. É um artigo que eu não tenho Uhum. de acesso, que está em inglês. Uhum. Depois eu posso Uhum. botar lá, talvez seja mais fácil para vocês acharem aí. E eu fiquei assim, cara, que começaram a fazer as verificações, né, a nível neurológico e tal, como é que a Uhum. prega vocal ficava antes e depois. Foi um grupo Uhum. de estudo e tal. E eu disse, que massa isso. Então a gente está começando a trazer um outro movimento, né, para a pedagogia vocal, de olhar essas questões e também criar recurso para que a gente, Sim. na aula de canto, consiga, como a colega aqui está falando, desenvolver esse processo de autorregulação. E a gente está vendo que tem muito dispositivo novo agora, mas vivendo o mundo que a gente está vivendo, com as realidades climáticas, eu acho que a gente aprender esse recurso básico com o nosso próprio corpo é algo muito fundamental hoje, né? Diante do que a gente está vendo aí de flare solar, explosão solar, asteroide vindo para a Terra, tanta coisa. Não Então, tá, não tá tranquilo, né? não, não tá Tem para uma autora amadores. que fala dessas crises. Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Juliana Bley, ela é do Brasil. Ela fala dessas crises que se interligam e cada vez mais essa tecnologia humana de onde a gente pode se cuidar durante a travessia de crises, querendo ser otimista, mas percebendo que a gente está em caminho, né? Todo mundo junto. Também faz parte, né? A gente se cuidar, se olhar nessa caminhada de crise. Que legal. Obrigada, Anjo. Obrigada pela presença. A gente segue trocando, tá bom? É isso, eu quero participar também, viu, Que legal. dos encontros. Eu vou colocar no grupo. Então, para quem se interessa, eu li vocês, viu? Ali no chat, estou lendo junto. Obrigada pelas presenças. Vou só dar a vez para Lígia. A gente, é a última ideia, a gente pode encerrar juntos. Lígia, você está mutada, eu acho. Achei. Desculpa. É, ansiosa. My middle name. E
nossa, super entusiasmada com o seu trabalho. Eu estava naquele outro grupo que a gente Sim. teve já, e quero muito participar. E na qualidade de ansiosa, né? Eu já pergunto para você se tem alguma bibliografia introdutória, alguma coisa que a gente possa ir tomando contato antes do próximo encontro. Então, tem esse site que é Voice and Trauma. Deixa eu colocar aqui. Que tem muita coisa ali em inglês. Muita coisa ali em inglês. Tem problema. Voice and Trauma, vou colocar no chat. .com. Ali tem muita coisa, muito do que eu tenho pesquisado é dali, estou em contato com eles, com elas, acho que a Maria Menina, né, ali. E ali eu diria que já é bem aprofundado até e já tem uma coisa ali. E para o grupo eu vou me organizar, eu vou organizar também materiais para a gente poder. A ideia é fazer também exposição e troca de informações, mas a gente pode ir lendo coisas juntos também, tá É bom? para ter um pouco de referência de base, Sim, né? sim. Esse grupo é Para o que eu mim, conheço que estão agora se dedicando a esse assunto, muito ligado ao trauma. Aqui eu trago informações também de outros lugares, mas com relação ao estudo do trauma, eles trazem bastante coisas interessantes e já se aprofundando. Bem interessante mesmo esse percurso que eles estão fazendo, que eu estou em contato agora, né? eu vejo que aqui no grupo das pessoas que estão participando, tem gente bem mais experiente que eu com contato com musicoterapia ou com outras abordagens. Eu não tenho nada, então eu tenho que correr para alcançar um Não, mas pouco, não se né? preocupe, porque também dentro da musicoterapia, eu que tenho a formação e eu dou aula na pós-graduação, né? Tinha pós-graduação em musicoterapia na Santa Marcelina e eu dava aula de improvisação e criatividade, né? Mas tinha contato ali, né, com o corpo docente e tudo mais, e com a formação, e eu fiz musicoterapia 20 anos atrás. É, claro que tem esse olhar para a saúde, que tem esse olhar também para a neurologia, para, né, enfim, para todo esse contexto da neurociência. Mas a conexão com a voz e o canto e o aprendizado é muito novo. Então, tem algo sim na musicoterapia, falando sobre, enfim, a expressão vocal, alguma coisa, algumas pesquisas, tem algumas pesquisas, assim, singulares, mas esse contexto aqui que a gente está trabalhando, especialmente em aula de canto, que a gente pensa no desenvolvimento mesmo, né, também vocal, artístico, é muito novo. Então, tá se construindo agora também. Então, são Legal. informações que a gente vai juntando também, tá? Queridos, Obrigada. queridas, muito obrigada pela presença, para quem ficou até agora. Eu fui lendo vocês no chat também, quem teve que sair, vai ver a gravação depois. Agradeço muito, é sempre vontade de ter mais tempo para a gente trocar, e por isso que a gente vai também tentar ter esses mais encontros e situações para a gente poder, para poder continuar essa conversa. Sobre o grupo de estudo, eu vou colocar no grupo e vai ter também a gravação para vocês reverem com calma, tá bom? A gente vai conversando, obrigada, e em breve eu já mando notícias desse grupo de estudos também. Boa tarde. Fiquem bem. Qualquer dúvida podem me escrever no, no privado também, tá Obrigada, bom? Nani. Beijo. Obrigada, Mari. Beijo.